Evangelho do Cristo não basta apenas ser compreendido, tem que ser vivido em todo o seu esplendor. E para darmos o primeiro passo nesse aprendizado, comecemos pelo nosso lar. Os esclarecimentos e sugestões desta obra visam colaborar na implantação do estudo sistemático do Evangelho, através das obras da codificação de Allan Kardec. E quanto aos resultados, desde que praticados com fé, determinação e amor, terão morada definitiva em nossos espíritos. O Evangelho no Lar. Prática e vivência espírita. Boa noite, queridos amigos, companheiros da Rádio Fraternal. Iniciando mais uma vez o nosso Evangelho no Lar. Todas as quartas-feiras nos reunimos às 20 horas e fazemos esse estudo, por que não dizer, dos ensinamentos do nosso mestre querido, nosso amado Jesus. E através desse estudo, dessa leitura, nós, juntamente com toda essa equipe que nos acompanha, nós trazemos essas melhores vibrações para a nossa casa, para dentro do nosso lar, podendo harmonizar esse ambiente, fortalecer os nossos laços, nos trazer um pouco mais de calma, de equilíbrio, ainda mais no momento que continuamos tendo que exercitar a paciência, a perseverança, a resignação. Então, é de suma importância que nós demos continuidade e poder continuar contando sempre com a ajuda do plano maior. Então, para aquelas pessoas que estão iniciando, nos acompanhando a partir de hoje, vocês podem entrar na nossa página da Fraternal e ali tem um roteirinho que você pode acompanhar e que você vai verificar como realizar o Evangelho no lar. Então, hoje, nós, na abertura do Evangelho, saiu então o texto, o capítulo 23, Moral Estranha, itens 1, 2 e 3. Para que vocês possam já, fazendo a abertura do Evangelho, que possam nos acompanhar na leitura e que a partir daí depois nós fazemos os nossos comentários. Então hoje eu, Ricardo, vou conduzir o Evangelho. A prece inicial será feita pela Mara, a leitura pela Kátia, prece inicial pela Mara e pela Ana Lu e a Maria. As vibrações pelo Paulinho e a prece final pela Patrícia. Então vamos então dar início ao nosso Evangelho de hoje, com a prece inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Então, envolvidos nessas vibrações que vêm do mais alto, nos ligando aos mensageiros da equipe do Evangelho, vamos chegar até Jesus, nos elevando ao Mestre, nosso querido Mestre Jesus Cristo, e segurando firme em suas mãos, vamos pedir a Jesus para que envolva os nossos lares, que adentre aos nossos lares, deixando a sua luz luminosa, esplêndida, magnífica, em cada canto. Que todos que lá habitam
possam ser envolvidos nessa grande luz. E que Deus, nosso Pai, nos abençoe hoje e sempre. Com a prece de Francisco de Assis, damos início ao Evangelho de hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de José Herculano Pires, capítulo 23, Moral Estranha. Aborrecer pai e mãe. E muita gente ia com ele, e voltando Jesus para todos, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 27 e 33. O que ama o pai ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, aliás muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo, que instintivamente repelimos o seu sentido literal, e a sublimidade da sua doutrina nada sofre com isso. Escritas depois de sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, podemos supor que, nesses casos, o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido, ou ainda, o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez para que os copistas o reproduzissem, como se vê com frequência nos fatos históricos. A palavra odiar, nessa frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, está neste caso. Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, inútil discuti-la ou tentar justificá-la. Primeiro, seria necessário saber se ele a pronunciou, e em caso afirmativo, se na língua em que ele se exprimia essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa. Nesta passagem, aquele que odeia a sua vida neste mundo e a conserva para a vida eterna, é evidente que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica, e muitas das suas palavras tinham diversos significados. É o que acontece, por exemplo, com aquela que, no Gênese, designa as fases da criação e servia ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer, e o período diurno. Disso resultou mais tarde a sua tradução pela palavra dia e a crença de que o mundo fora feito em 6 dias. O mesmo acontece com a palavra que designa um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo, e o que foi traduzido por camelo na alegoria da agulha, É necessário ainda considerar os costumes e as características dos povos que influem
na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais enérgico ou menos enérgico. Pode ser numa língua uma injúria ou uma blasfêmia e nada significar. Nesse sentido, em outra, conforme a ideia que exprima. Numa mesma língua, as palavras mudam de significação com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e, para ser exata, faz-se por vezes necessário empregar não os termos correspondentes, mas outras equivalentes ou circunlóquios explicativos. Estas observações aplicam-se especialmente à interpretação das Santas Escrituras e, em particular, aos Evangelhos. Se não levarmos em conta o meio que Jesus vivia, ficamos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos, em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. Assim, pois, é necessário não dar à palavra odiar ou aborrecer a acepção moderna, que é contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. O que eu acho de mais fascinante e importante, e talvez aí o porquê que essa doutrina me abraçou, é justamente a condição dela que ela nos dá de entendermos aquilo que foi vivido na época de Jesus. Quando a gente lê o texto, lê o Evangelho e vê essas palavras hoje têm um uso que talvez na época não tinha esse significado ou aplicação que elas são aplicadas hoje. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá justamente essa condição da interpretação. É óbvio que jamais uma palavra de ódio, de negação, ainda mais Jesus que trouxe para a gente que dentre os mandamentos nós devemos respeitar e amar o pai e a mãe. Como é que ele poderia falar ou sugerir ou levar que pudéssemos entender que deveríamos abandonar nossos pais para poder segui-lo? Então, o que o Espiritismo nos traz, o que o Evangelho nos traz, é justamente essa condição de nós interpretarmos de uma maneira mais simples e óbvia, porque nós temos que entender como isso entra para dentro de nós, né? E não como muitas vezes são colocados e muitas vezes as pessoas tentam colocar a opinião delas e forçar que aquela é a verdade. Não. Por isso que a gente tem nós temos que passar tudo pelo nosso crivo da razão. Tudo que a gente escuta, nós temos que analisar com muito cuidado, com o coração realmente, para saber se tudo aquilo que está sendo passado, se aquilo realmente tem a veracidade que Jesus nos trouxe, porque toda a vivência de Jesus, todos os exemplos que ele nos deixou, são exemplos de caridade, de amor, de respeito. Então, o que eu vejo nessa questão de aborrecer pai e mãe, talvez seria o que tem de mais importante para nós do que nosso pai e nossa mãe. Então, será que nós estamos dispostos a abandonar coisas importantes para poder realmente mudar nossas atitudes e seguir os seus ensinamentos? É lógico que
essa questão do pai e mãe é apenas um comparativo, ou seja, nós estamos realmente preparados para abandonar coisas que nos são muito caras, para realmente seguir aquilo que ele nos pede, para que nós possamos nos aproximar do Pai? Talvez seja bem essa colocação. Então, por isso a importância do Evangelho, por isso a importância da leitura, por isso a importância do estudo. Nós temos que nos instruir para poder saber como agir. Então está aberto para a mesa. Em algumas traduções, em alguns textos até, alguns evangelhos, a palavra aborrecer está como odiar. Aqui também tem uma citação de Mateus, né, que ele cita odiar. Odiar, em algumas traduções, ou algumas línguas, significa, como grego, significava, pelo menos significava antigamente, não sei se ainda hoje significa, mas a tradução significaria amar menos. Então a gente tem que, como o Ricardo falou, nós temos que passar pelo crivo da razão e substituir essa palavra, aborrecer, odiar, por amar menos. E é bem isso. Como que nós vamos deixar as coisas do mundo se nós não estivermos dispostos a amar menos algumas coisas do mundo? Tá certo que não pai e mãe, mas nós temos que deixar algumas coisas, nós temos que dar essa importância maior à vida futura. Então, odiar menos, e principalmente naquela época em que as pessoas seguiam Jesus. Imagina para ser discípulo de Jesus. Então, teria que abandonar, deixar a sua casa para levar a boa nova, para ajudar a Jesus na divulgação dos seus ensinamentos. E também naquela época, os laços de família não eram tão fortes como se tem hoje numa sociedade moralmente mais evoluída. Porque sim, nós somos mais evoluídos. Por mais que nós tenhamos a teimosia de não seguir os ensinamentos de Jesus, mas nós sabemos o que fazer. Só depende de nós. Então nós temos que dar o valor às coisas aqui da nossa vida, desse período da nossa eternidade que nós estamos encarnados, mas temos que dar maior valor à nossa vida futura, que é o nosso desenvolvimento moral, que foi o nosso compromisso. Nós antes de reencarnarmos, nós nos comprometemos a evoluir um pouquinho mais. Evoluir moralmente o que é? Chegar ao Pai, um degrauzinho a mais. Então nós temos que deixar algumas coisas para nos empenharmos no exercício dos ensinamentos de Jesus Cristo, que é isso que vai nos levar a uma evolução um pouquinho maior. Então é isso que Jesus quer dizer no texto, nesse capítulo, né? Amar um pouco menos as coisas e amar mais a Deus. Amar mais ao nosso empenho de ajuda no progresso nosso, progresso moral nosso e do nosso próximo. Kardec era um professor, né? E quem melhor que um professor, um estudioso, para ser o codificador da doutrina, né? Então acho que ele aqui no item 3 dessa nossa leitura de hoje, seguramente foi Kardec quem deu toda essa explicação muito didática dessas frases que foram citadas no item 1 e no item 2. O Evangelho segundo o Espiritismo é um código de conduta moral, importantíssimo. Dizemos entre nós que tem que ser o nosso livro de cabeceira. Então a leitura sequencial, aleatória, ela tem que ser constante de nossa parte, porque a cada leitura que fazemos de qualquer trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, tiramos um grande aprendizado, que foi
o propósito dessa codificação também, né? Então, eu acho que uma leitura bem atenta e bem feita desse item já nos esclarece isso que o Allan Kardec nos trouxe, que moral estranha, estranha moral, é só uma questão de termos o discernimento, de contextualizar o que aconteceu à época em que Jesus viveu e trazermos o ensinamento dele para nós. Então, é muito, eu acredito que é assim, importantíssimo a gente ler e realmente fazer como o Ricardo falou, a Mara falou, de avaliarmos a importância que Jesus e a sua vida, o seu ensinamento moral deixado tem para a nossa vida. Então, a moralidade, o ensinamento que ele nos trouxe não condiz com uma tradução, vamos dizer assim, que não foi feliz na sua colocação. É isso. Bom, eu acredito que tudo já foi dito, né? Foi muito bem explicado essa questão. Como a Kátia muito bem colocou, que é uma questão linguística, né? De uma palavra que foi interpretada de uma certa maneira. E a gente nem sabe se foi isso mesmo que Jesus disse, porque quem escreveu isso depois foram os seus discípulos. Então, é aquela velha brincadeira do telefone sem fio, né? Que se diz uma coisa, se entende outra, e aí é interpretado conforme convém. Mas é lógico que não poderia partir, né, conhecendo toda a moral de Jesus, e aqui é colocado como moral estranha, é estranho mesmo, dentro da moral de Jesus, que ele dissesse aborrecer teu pai, aborrecer tua mãe, odiar, ou até querer menos, seja como for, né? Jesus não diria isso, muito pelo contrário. Em outras passagens, ele provou o quanto era necessário efetivamente honrar pai e mãe, amar o seu semelhante, querer o bem de todos. Mas aqui, tentando compreender esse trecho, né, e aí atualizando um pouquinho essa questão, como é difícil mesmo, se a gente for pensar, e não é tão estranho assim, a gente renegar as coisas materiais, né, para seguir o que é espiritual. Eu pergunto, quanto de Jesus a gente coloca realmente, efetivamente, em nosso dia a dia? Muitas vezes, até no dia a dia, no exercício da nossa profissão, nós até evitamos de tocar na questão, né? Para ninguém dizer que nós estamos fazendo apologia a esta ou aquela religião, dizendo isto ou aquilo. Então, a gente sempre se reserva um pouco com relação a isso. Então, é aquela coisa, Jesus precisa ser exercitado, compreendido e divulgado na sua essência. Mas a gente tentando se apegar realmente à moral que ele deixou. Não interessa a religião que eu professo, mas a forma como eu me exprimo diariamente, como eu exercito esse amor ao meu semelhante, como eu faço da minha vida uma vivência cristã. E eu acho que Jesus pediu isso nessa passagem, que abandonássemos um pouco as questões tão materiais que somos tão apegados e nos dessemos mais a oportunidade espiritual, como a Mara colocou, a oportunidade de evolução, de crescimento, que é o que todos nós estamos aqui encarnados buscando, não é? Todos nós precisamos crescer espiritualmente através de mais uma vivência, e assim de novas e sucessivas vivências. E Jesus é todo amor. Jesus não pode ser ligado de forma alguma ao ódio, à intolerância, à incompreensão. Mas ele foi, infelizmente, né? Então vamos compreender Jesus em todo o seu amor, em toda a sua magnitude, em todo o seu crescimento espiritual, que é o que nós precisamos. E hoje, mais do que nunca, se faz necessário essa transformação. Nós precisamos aprender a crescer, evoluir e nos melhorar dia após dia, um pouquinho de cada vez. Buscando, como o Ricardo falou, aprender o Evangelho de Jesus, aprender os seus ensinamentos, aprender muito com essa doutrina que tem tanto a nos dizer, tanto a nos fazer crescer. Eu acho que é isso. No primeiro momento, de fato causa uma certa estranheza, né? A gente verificar o que foi escrito pelos evangelistas, né?
e o que de fato nós conhecemos a respeito da figura de Jesus. Tem que se levar em consideração o contexto. Tem um livro muito interessante, que fica como sugestão, do comandante Edgar Armond. Edgar Armond foi um ilustre espírita, né? Fundador da FEB, foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Tem um livro que ele publicou que se chama O Redentor. E nesse livro ele traz algumas explicações a respeito dos textos evangélicos, inclusive a respeito desse texto de hoje. O que ele nos fala ali é que tem que se levar em consideração o período que foi escrito isso, né? E Jesus, a gente sabe que não escreveu absolutamente nada. Jesus simplesmente exemplificou. Quem escreveu foram os evangelistas. Quem escreveu foi os evangelistas. E é exatamente essa questão, né? Em que contexto que foi escrito isso aí? Porque, volto a repetir, conhecendo a figura de Jesus, e a gente lê isso no texto, a gente vê exatamente uma contrariedade. E Jesus não era nenhuma contrariedade. Jesus era absoluto naquilo que ele fazia. Fazia e falava também. E Jesus, uma citação do próprio Edgar Armond nesse livro, O Redentor, ele diz assim, Jesus era um espírito tão iluminado que nada ele escreveu. Mas por que ele não escreveu nada? Pela sua inteligência, ele sabia que se escrevesse alguma coisa, as futuras gerações tomariam isso como um documento e poderiam se servir isso de várias maneiras, para o bem e também para o mal. Por isso que ele não escreveu absolutamente nada. Quem escreveu foram os outros. Então, como os outros escreveram, há de se levar em consideração o contexto. Como já foi dito aqui, a tradução, o que significava aquela palavra, né? Mas é o que a Patrícia comentou aí. A gente tem que levar ali essa citação que ela faz do amor à mãe. Ele está dizendo o seguinte, o amor maior à sua mãe, à sua família, pode ser que você esteja também com esse mesmo amor, com essa mesma intensidade, em algumas coisas materiais, né? E hoje a gente tem essa dimensão. Talvez eu esteja com um apego muito grande, o mesmo apego que eu tenho numa família, eu talvez tenha em algumas coisas materiais. Então eu não sou digno realmente de seguir o Cristo. Então o contexto do Evangelho deve ser seguido por esse ângulo aí. E se a gente pensa exatamente nessa bondade do Cristo, e foram poucos os evangelhos onde Jesus escreveu, onde o Evangelho nos diz essas palavras. Foram poucos realmente. Mas a gente tem que entender que no contexto atual, para a gente seguir o Cristo, a gente tem que abrir mão de muita coisa. É difícil, muito difícil, mas é o caminho. Seguir os princípios do Cristo, eu acho que é uma coisa muito legal, porque não importa a sua religião, se é batista, se é judeu, se é católico, não importa. Se você segue o ensinamento de Cristo, você já está fazendo a coisa certa. E assim que você... E é difícil seguir o ensinamento de Cristo, mas pelo menos você tentar um pouco, já vai ser bom pra você, né? Então, não importa que você... Se você acreditar pelo menos um pouco em Deus, você tem que seguir pelo menos... Tentar seguir pelo menos os ensinamentos dele. Mais alguém? Não? Então, assim, é o que a gente comentou, como todos comentaram, né? A necessidade que nós temos de ter o conhecimento. E uma coisa que a gente tem que também levar em conta e lembrar também é que o aprendizado ele é individual. Então, nós temos que ter em mente
que nós estamos aqui por nossa conta. Nós não estamos aqui em busca de melhorar ninguém, senão apenas tentar se melhorar. Então, como já foi dito e como a Ana Lu bem colocou também agora, o que nós precisamos é seguir os ensinamentos do nosso mestre, mas seguir para nós. Nós temos que buscar essa melhoria. Nós temos que abraçar essa necessidade de nos tornarmos melhores, essa necessidade de evoluir, essa necessidade de nos tornarmos seres perfeitos. Mas a perfeição está tão longe, sim, está. Mas tudo a seu tempo. E é necessário que nós, a partir do momento que nós entramos nesse aprendizado, nessa estrada, nessa escolha, a partir do momento que nós escolhemos este lado, que é o lado do nosso Mestre Jesus, então nós não temos que nos preocupar em olhar para trás, mas tão e somente olhar para frente, porque à nossa frente está o nosso Mestre, como está ao nosso lado, nos amparando, como está atrás de nós, nos conduzindo. Então que a gente saiba interpretar, saiba raciocinar os seus ensinamentos. É isso que o Evangelho nos mostra, é essa prática que nós fazemos da leitura que nos dá esse fortalecimento para nos tornarmos moralmente melhores, né? Então, feitos os nossos comentários, então nós vamos então agora para as nossas vibrações que o Paulinho vai fazer para a gente. Neste momento, então, vamos elevar nossos pensamentos, todos que estão nos ouvindo nesse momento, pensar também naquele ente querido, naquele amigo, naquele familiar que nesse momento necessita de vibrações. Mentalize essa pessoa onde você estiver, mentalize com o seu coração, de toda a sua alma, vibrando por esta pessoa, aonde ela estiver. Mentalize ela de uma forma feliz, de uma forma contente. Vamos agora também mentalizar o universo, deste universo que tanto nos conspira sempre ao nosso favor, mas que não percebemos em dados momentos. Vibremos pelo nosso planeta de escolha, abençoado, escola de regeneração, escola de expiação, escola de provas, que a todos nos premiam, onde temos as oportunidades de vencer as diferenças que carregamos por vidas e mais vidas. Abraçamos esta vida com muito amor, com muito carinho. Não olhemos para trás, como foi dito, porque não voltamos para trás. Nunca andaremos para trás. Sim, olhemos para frente, porque andaremos para frente. Vibremos por todos nós, pelas cidades, estados, países. Agradecemos, senhores, exatamente por essa situação que estamos passando atualmente. Não pelos irmãos que se foram, nossos irmãos que partiram para a espiritualidade, mas pelo aprendizado, Pai, um aprendizado profundo que nos faz realmente refletir no fundo de nossas almas, no fundo de nossos corações e também de nossa mente. Que possamos refletir um pouquinho mais a respeito dessas vibrações que temos que enviar, sim, todos os dias, para todos os cantos do mundo, para todas as pessoas, independente de quem quer que seja, seu inimigo, seu amigo, seu parente ou não parente.
não importa. Que essas vibrações, Pai, possam chegar também aos locais de prisões físicas e prisões espirituais, ao qual estamos hoje encarcerados. Encarceramento este feito por nós mesmos, Pai. Prisões criadas pela nossa mente, que hoje nos fazem sofrer. Que possamos nos libertar dessas prisões, Pai. Essas prisões que tanto nos causam sofrimento e nos causam atraso dentro dessa questão da evolução espiritual. Vibremos, Pai, por todas as crianças essas que serão o futuro espiritual desta grande civilização, desse grande planeta que se encaminha para um mundo de regeneração. Vibremos, Pai, pela natureza. Vibremos, Pai, por tudo aquilo que nos faz viver, por tudo aquilo que nos dá a oportunidade bendita de continuar insistindo com base no Seu Evangelho, com base nessa bússola que realmente nos faz caminhar para o caminho correto. E o caminho correto, todos nós sabemos que é Deus nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos fazer nossa prece final com a Patrícia. E assim, unidos nesta vibração de amor, agradecidos aos mensageiros do Evangelho que nos acompanham, que nos auxiliam em cada entendimento, agradecidos a Jesus, a Deus, por tanto aprendizado, por tanto crescimento, que possamos seguir fortalecidos no Evangelho, fortalecidos nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que tenhamos uma semana de muita paz, produtividade, que os nossos lares sejam envolvidos durante todos os dias da semana por esta luz maravilhosa do Evangelho de Jesus. Que possamos nos sentir amparados e fortalecidos em nosso dia a dia, para seguirmos em paz o nosso caminho, para adquirirmos consciência de que a melhora depende de nós. A cura do mundo está na cura do ser. Que a tua paz, amado Jesus, nos envolva, nos fortaleça e nos guie, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então, assim nós vamos dando o encerramento do nosso Evangelho da quarta-feira. Lembrando o importante, que é o da nossa promoção, que todas as quartas-feiras após o Evangelho nós fazemos o sorteio do exemplar. E Mara, ganhador da semana? A ganhadora foi a Rosa, DDD 49. Parabéns. Agradecemos a inscrição de todos. E convidamos a todos que ainda não são inscritos para que entrem em nosso site fraternal.net.br e preencham o formulário. É simples. E vocês estão sempre estarão concorrendo a um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Em algumas datas nós sorteamos alguns outros presentes. Então, compartilhe com seus familiares e amigos e façam a inscrição. Nós também convidamos a todos para que nos sigam nas nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, Telegram. Sigam a Rádio Fraternal. E no YouTube, entrem no YouTube, façam a inscrição. No nosso canal do YouTube Fraternal Web Rádio, ativem o sininho. Compartilhem também com seus familiares e amigos. E vocês serão sempre notificados dos nossos programas.
no nosso canal do YouTube. Vão ficar sempre por dentro de todas as novidades. Convidamos também a todos que ainda não escutam a Rádio Fraternal para que baixem o aplicativo na loja de aplicativos da Play Store. Se você tem um telefone que não é Android, o celular não Android, baixe o aplicativo da Radiosnet e procure pela Rádio Fraternal ou ouça diretamente pelo site. Lá no site tem um local que dá para escutar a rádio. São músicas, mensagens, a programação é feita com muito carinho. Então convidamos a todos para que ouçam a nossa Rádio Fraternal. E agradecendo àqueles que interagem conosco, que entram na nossa página, que nos dão sugestões de músicas, de mensagens, porque isso é muito bom, porque significa que isso é um trabalho em conjunto. O nosso objetivo, como sempre nós lembramos, é a divulgação do Espiritismo, né? Dessa doutrina maravilhosa. E quando a gente percebe que do outro lado pessoas de muito, muito distantes, de outros estados, começam a interagir conosco, significa que essas pessoas estão trabalhando conosco, porque estão realmente interagindo e estão fazendo a divulgação da doutrina, que é o nosso principal objetivo. E fiquem atentos, porque para esse ano nós temos muitos projetos para realizar. Então nos acompanhem, porque tem muita novidade pela frente e precisamos muito de vocês que estão aí e de todos aqueles que nos escutam, nos acompanham, nos seguem. Um grande abraço a todos e uma ótima semana. Fiquem com Deus.